Boa noite a todos. Então, nós vamos mais uma noite de estudos. Hoje nós teremos aqui a nossa irmã Eni, que vai trazer o estudo, o Sermão do Cenáculo, né? Nós estamos estudando o livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Próximo sábado será a nossa irmã Dalgisa Viana com o tema Comunhão de Pensamento. E, para fechar o mês, teremos o nosso irmão Walter Labuto com Cruz e Cruzes. Se eu não me engano, aí a gente encerra o livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Não tenho bem certeza não, mas eu acho que a gente encerra aí com esse, né? Então, nós queremos lembrar, né, que nós temos as nossas reuniões de estudo, né, nas terças-feiras, às 19 horas, nós temos o ESD, evangelização infantil, às 9 horas da manhã, no sábado. Tem o grupo de estudo na quinta-feira, 7 horas da noite, Livro dos Espíritos. Às 8 horas da noite, aí vai de 8 às 9, é o estudo da mediunidade. Temos um grupo também que está fazendo uma roda de leitura online sobre as obras da Joana de Ângeles. E estamos estudando agora Jesus e Atualidade, tá? São as quartas-feiras, às 19h30. Aí vai até às 20h30. Então, mas os nossos estudos estão em recesso. A gente volta a partir da segunda semana de fevereiro, então começando na terça-feira, né, dia 11, e os outros também durante a semana. Nós temos um grupo também que faz irradiação para enfermos. Aí é um estudo assim online, né, que a gente se reúne, como no tempo da pandemia, né, a gente se reúne todo mundo à mesma hora, 14 horas nas quartas-feiras. Então, se alguém precisa de alguma prece, né, por alguém que está doente, pede a gente, né, coloca o nomezinho e a gente faz esse estudo. Até colocamos parte do estudo no grupo do Humildade, né, porque tem aquela parte que tem os nomes das pessoas, aí a gente não coloca para todo mundo, não, é só um grupo de médiuns mesmo, um grupo mais restrito. Mas a outra parte é bem legal, sabe? Porque eu falo até que, assim, um estudo é um tratamento para a gente, né? O espírito, porque, assim, é tanto ensinamento bom, tanta coisa boa que a gente aprende naqueles momentos, né? Então, a gente lê uma página, faz uma prece, pensa naquelas pessoas enfermas e alguém comenta, e é muito legal. Então, quem quiser participar conosco. Outro pedido que queremos fazer é sobre doações de cascas de frutas, legumes crus, cascas de ovos e café, o pó de café, né, que a gente faz café em casa, que é para a manutenção do nosso jardim. Nós estamos nessa campanha de cuidar do nosso planeta. Então, todos temos aqui, já estamos, né, nessa campanha de evitar ficar usando muito plástico. Então, nós estamos trazendo, quem quiser trazer também, seus copos, suas garrafinhas, né? E, assim, quem não trouxer não tem problema, nós temos uns copinhos, tá? Biodegradáveis, nós já estamos usando, assim, os copinhos biodegradáveis aqui. Então, é bom, né, a gente cuidar do nosso planeta. A gente está vendo aí como é importante, como é necessário. Também temos nosso Facebook, nosso Instagram, e estamos pedindo a vocês que curtam, né, que estejam participando, né, para divulgar esses 2 canais nossos, divulgação também da nossa doutrina espírita. Então, agora vamos passar a página do dia, é a lição número 4 do livro Palavras de Vida Eterna, que é ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. A página, então, Amor e Temor. O perfeito amor lança fora o temor.
Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. Para que nossa alma se expanda sem receio, através das realizações que o Senhor nos confia, não basta o imperfeito amor, que estipula salários de gratidão ou que se isola na estufa do carinho particular, reclamando entendimento alheio. É necessário rendamos culto ao perfeito amor, que tudo ilumina e a todos se estende sem distinção. O imperfeito amor, procurando gozo próprio no concurso dos outros, é quase sempre o egoísmo em disfarce brilhante, buscando a si mesmo nas almas afins para atormentá-las sob múltiplas formas de temor, quais sejam a exigência e o ciúme, a crueldade e o desespero, acabando ele próprio no inferno da amargura e da frustração. O perfeito amor, contudo, compreende que o Pai Celeste traçou caminhos infinitos para a evolução e aprimoramento das almas, que a felicidade não é a mesma para todos e que amar significa entender e ajudar, abençoar e sustentar sempre os corações queridos no degrau de luta que lhes é próprio. Para que te libertes, assim, das algemas do medo, não basta te acolhas no anseio de ser ardentemente querido e auxiliado pelos outros, segundo as disposições do amor incompleto. É indispensável saibas amar com abnegação e ternura, entre a esperança incansável e o serviço incessante pela vitória do bem, sob a tutela dos quais viverás sempre amando segundo o amor equilibrado e perfeito pela força divina que nos ergue triunfante dos abismos da sombra para os cimos da luz. Graças a Deus. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer a Jesus, porque aqui estamos, mais uma noite de estudos, mais uma noite de aprendizado tão importante para a nossa caminhada evolutiva. Te agradecemos, querido Mestre, te pedimos que nos ajudes a que possamos melhor entender as lições dessa noite. Queremos, Senhor, te pedir pela nossa irmã Eni, que traz o estudo, que ela seja inspirada pelo seu mentor, que ela seja auxiliada pelos mentores dessa nossa casa na transmissão dessa lição dessa noite. Abençoa, querido mestre, a todos nós aqui presentes, todos os nossos amigos que nos acompanham pela internet. Abençoa também, querido mestre, todos os nossos irmãos em humanidade. Que a tua luz e a tua paz se faça em todos os lugares desse planeta. E assim, querido mestre, que seja o teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, acima de tudo, que possamos dar por iniciada a nossa reunião desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos passar a palavra para a nossa irmã Eni. Boa noite. Mais uma noite de estudos, né? E hoje nós vamos, como a Antônia falou, dando continuidade ao estudo do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, nós hoje vamos falar do Sermão do Cenáculo, que é um sermão que a gente ouve pouco, né? E a gente estuda pouco também, né? Não sei por quê. E quando a gente pega para estudar, a gente vê da importância dele, né? Mas a gente fica tão entusiasmado com o Sermão do Monte, que é tão lindo, que nos traz tanta esperança, tanta força, tanta fé, que a gente se prende muito no Sermão do Monte, né? E Jesus trouxe outros sermões que a gente estuda pouco. E o do cenáculo, então,
eu, assim, acho tão pouco visível. Até para você pesquisar, você vê que a pesquisa é diferente. Tem menos comentários do Sermão do Cenáculo. Mas não é de menos importância. Ele tem muita importância, porque se a gente for pensar que Jesus fez vários sermões, né? Alguns públicos, que eram a maioria, alguns privados, né? Mas esses 4 que foram das diretrizes mais importantes, ele usava parábolas para falar nesses discursos, nesses sermões. Ele mostrava a consequência de nossas atitudes e o não cumprimento dessas atitudes, os deveres que nós tínhamos que assumir. Então, todas as parábolas vêm com ensinamentos. Então, todos os sermões são para nos ensinar. Mas esses 4 sermões, eles têm objetivos mais determinados, mais com a meta, com o fim. Jesus era um didata, né? A didática dele era perfeita, um pedagogo perfeito, né? Então, esses 4 sermões principais eram muito certeiros. Então, a gente vai ver aqui, e a gente for pensar que sermão, conforme o dicionário, é um discurso religioso, doutrinário ou moral, para a gente entender o que a gente vai, né, o que a gente vai ouvir, que tem intenção de moralizar, de advertência, de conselho ou de crítica. E a gente vê que todas as vezes que a gente vai falar de uma doutrina, de uma religião, a gente tem esse cunho mesmo, né? De falar levando alguma mensagem em que a gente auxilia o outro a refletir, ou auxilia até a nós mesmos a refletir, né? E é isso que é um sermão. E Jesus, na sua missão aqui na Terra, ele proferiu esses 4 sermões com destinação certa, procurando atingir alguns objetivos. Vou, assim, falar bem rapidinho dos outros para a gente entender melhor o que a gente vai estudar hoje. Os públicos, eles eram feitos em locais que marcavam a passagem do mestre em grande multidão, como o Sermão do Monte. E os privados eram feitos em reuniões fechadas com pequenas pessoas que ele destinava, e normalmente eram os discípulos, né? Então, tinham públicos e tinham privados. Esse primeiro grande sermão é o Sermão da Montanha, que a gente fala com a propriedade, todo mundo, né? As bem-aventuranças. Quem é que não gosta de ouvir as bem-aventuranças, né? Todos nós gostamos muito, né? Ele nos conforta muito, né? Então, as bem-aventuranças, né? Era para as multidões. O que Jesus queria com o Sermão do Monte? Semear os ensinos de Deus, semear a palavra de Deus. Então, era uma semeadura, né? Bem-aventurados os que são mansos, bem-aventurados. Então, ele queria atingir os corações semeando essa passividade que ele trouxe, né? Porque até então era através de olho por olho e dente por dente. Não, ele veio semear através do amor. É o Sermão do Monte. O segundo sermão é o sermão profético, que anunciava as coisas de Deus, as profecias, né? Então, Jesus era um profeta e ele anunciava as profecias de Deus. O terceiro, que é o que nós vamos estudar hoje, o Sermão do Cenáculo, ele é a colheita que é para poucos na intimidade com seus discípulos. Então, ele reúne os discípulos quando ele sabe que vai ser crucificado e vai lá e arremata tudo o que ele falou de uma maneira mais íntima, porque ele sabia que era o final, né, daquela vida material dele. Então, ele tinha que fechar aquele trabalho dele. E o outro, quarto, o Sermão dos 8 Ais, que ele é assim, ó, eles falam assim, ó, eles iniciam, né, o que ele fala, o sermão que ele fala assim, ó, as advertências, sempre com a palavra, ai de vós, escribas, ai de vós, fariseus. Então, é por isso que diz que é dos 8 ais. Então, a gente fez uma lembrançazinha de cada um para a gente né, lembrar quais são os sermões, para a gente se situar no que a gente já sabe, né? Que na nossa memória aí, que a gente traz de outras vidas, isso já passou pelas nossas... Só que a gente tem que sempre estar relembrando, né? Então, hoje nós vamos estudar o Sermão do Cenáculo. E cenáculo, eu fui lá ver no dicionário, no Aurélio, o que é um cenáculo?
diz assim: é uma reunião de pessoas que trabalham para um fim comum. E numa segunda definição, né, depois tem outra, é um lugar onde as pessoas fazem suas refeições, refeitório. Então, o cenáculo foi quando ele reuniu para aquela ceia. Foi, né? Em latim, cenáculo, a cena de cenáculo quer dizer jantar. E esse jantar que ele reuniu os discípulos, amigos dele, na intimidade, naquele local, porque ele sabia que ele estava perto da crucificação. Então, ele reuniu os mais íntimos. Será que algum de nós, sabendo que vai desencarnar, a gente vai reunir nossos, né, para dar essas lições? Não, a gente fica logo desesperado, né? Olha a mansidão, o equilíbrio de Jesus, só ele mesmo, né? E para mostrar para a gente que é isso mesmo que a gente tem, essa tranquilidade, esse equilíbrio de ter a certeza que temos Deus, né, do nosso lado. Olha que lindo, né? Olha que passagem linda. Então, o Sermão do Cenáculo ficou assim designado por ter sido realizado no recinto onde Jesus fez a última ceia, antes da sua prisão. E Caibar Schutter, né, que é o autor desse livro, ele destaca que o Sermão do Cenáculo ele é tão importante, edificante e substancial quanto o Sermão do Monte. Ele diz que esse, né, o do Monte, ele é a esperança, a força, a fé para prosseguir na nossa senda, né, na nossa vida celestial. E o do cenáculo, ele é a entrada do Espírito para a vida perfeita. Quer dizer, no Sermão do Monte, ele fala sobre a vida que a gente tem que fazer, e no do cenáculo, quando na passagem da sua vida, ele te direciona que você não está no fim, que você tem uma vida, você continua, que a vida continua. É um sermão de esperança, né? Então, o objetivo da reunião de Jesus com seus discípulos era complementar aquelas recomendações que ele havia feito, né? E preparar os seus discípulos para as difíceis provas que enfrentariam, porque sabia que em breve não estaria mais entre eles. Olha que capacidade, né? Reuniu as pessoas para que eles dessem continuidade ao que ele já havia feito e que eles aprenderam com ele. E que é o que nós deveríamos ter essa noção. Que nós continuamos o trabalho de Cristo na Terra, né? Nós colaboramos com Deus aqui na Terra, nessa parte material. Tivemos o exemplo dele, ele nos ensinou, mas a gente ainda não tem essa noção. Que nós temos que dar. Ele fez esse sermão para isso, para que dessemos continuidade ao trabalho dele, né? Para a gente ter essa certeza que nós chegaremos à mesma evolução que Jesus. Então, no monte, ele fortalece seus discípulos, né, com esperança, com força e fé. E no cenáculo, ele deixa uma profunda lição de humildade, porque ele reúne seus discípulos para a ceia e inicia lavando os pés dos seus discípulos, né? E isso é a lição de quê, gente? Humildade. Ele como mestre, como ele trouxe, é humildade pura, de amor fraterno puro. Ele quis dizer, olha, eu sou igual a vocês, né? Eu venho aqui para auxiliar vocês, eu quero, né? Então, ele prepara os discípulos para a vida espiritual. E essa preparação já se inicia com esse amor fraterno e com essa humildade a ponto de lavar os pés dos seus pares. Então, ele traz conselhos e recomendações que, de fato, quem quer ser seu discípulo tem que entender, tem que estar ali, naquela trilha, tem que fazer disso uma receita de vida, porque é o caminho. Ele não diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida? Né? Então, é o caminho. Se a gente quer ter uma vida eterna, quer chegar lá do outro, né, na nossa vida espiritual, com um caminhar mais seguro, temos que ter essa preocupação. Então, ele, depois de repartir o pão, que simbolizava, né, a doutrina que ele trazia, que foi tudo simbólico, né? O vinho como essência da vida, representando o espírito que tinha que vivenciá-la sempre.
Então, o vinho ali é o símbolo da vida. De ter lavado os pés dos seus discípulos em sinal de humildade, de pureza de alma, ele inicia seu discurso com palavras de conforto, esperança e resignação. Ele inicia o discurso assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Olha, crede em Deus e crede em mim, porque Deus mandou ele aqui para que ele se representasse. Então, tudo o que ele falou é para a gente crer, porque é de Deus. Então, a gente tem que ter essa certeza. Também diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Então, que nós temos um caminhar aí de muitas moradas. Isso quer dizer que não moraremos só aqui na Terra, que nós continuamos a nossa morada de acordo com a nossa evolução. E Jesus assim prossegue, despertando nos seus vários, nos discípulos, a certeza da imortalidade. Ele conscientiza-os de que ele é a verdadeira videira, e ele usa essa expressão, videira. Por que será videira? Quando eu li a primeira vez, li a segunda, eu falei, gente, por que a uva? Por que a videira? E num dos estudos que a gente estava lendo, ele fala que a uva, ela não nasce sozinha, você não vê uma uva sozinha, nasce sozinha, ela nasce em caixa. Olha a demonstração, ele disse que poderia colocar qualquer outra fruta como exemplo, mas ele trouxe a videira. Ela é símbolo da vida, né? E depois que ela amadurece, está todo mundo juntinho ali, todo mundo junto, olha o sabor da uva. Ela não é uma fruta sem sabor, né? E ela depois se transforma no vinho. Ela não acaba ali na fruta, ela se transforma no vinho. Então, ela tem longevidade, é vida eterna, né? Ela depois passa para o seu organismo e continua a caminhada, né? Da natureza, né? Vinagre, não, ela tem todo um processo, né? Pode ser uma coisa boa, também como pode ser o vinagre, que também é uma coisa que, né? Então, achei muito interessante isso. Por que essa fruta? Eu achei símbolo de união. Todo mundo juntinho ali, aquele cacho de uva juntinho ali. Depois eu pensei, a gente está aqui no mês que nós vamos fazer em abril, aniversário da casa, e falou de união, né? Olha que símbolo lindo a uva videira, né? E ele fala aqui que a gente vai depois ver, né? Sobre a videira. E ele diz assim, ó, que ele é a verdadeira videira, ele se reconheceu como a videira, né? E que eles, os seus discípulos, eram seus galhos, se ramificavam, né? Os galhos saem dos troncos e dão folhas, flores e frutos, que assim deveriam ser os discípulos do Mestre, pois o galho que não der fruto será cortado e lançado fora. Não tem a poda? Aquele galho que não dá mais fruto, o que a gente faz? Vai lá e poda, né? E mostrando a necessidade do trabalho espiritual. E a videira é um símbolo do trabalho espiritual. Ele pediu que permanecessem em seu amor e que se amassem uns aos outros, como ele os amou. Então, continua o discurso dele, né, nesse sermão. Ele insistiu que todos esperassem a vinda do Espírito de verdade, o outro Consolador, que viria explicar o que ele não pôde e lembrar o que eles esqueceriam. E não é assim mesmo? Nós hoje temos o outro Consolador, né, que é o Espiritismo, e vem Allan Kardec trazendo todo o ensinamento de Jesus de uma outra forma, com uma outra visão, já trazendo as notícias da espiritualidade, nem traz sozinho, não, né? Não o que ele só ouviu, mas que os espíritos, e continuam trazendo para nós, né? Então, esse Consolador mostrando para a gente que é isso mesmo, que não tem outro caminho, né? Disse palavras de consolação antes da partida para a casa de seu pai. Ele despediu-se dos amigos e encerrou o sermão com uma prece, dedicada não só aos discípulos que o acompanhavam, mas a todos nós que procuramos segui-lo e exemplificá-lo. Então, se a gente já tem um discernimentozinho, que a gente já tem essas possibilidades, né? O acesso ao Evangelho, ao Espiritismo, que trouxe esse Consolador para nós, a gente tem que seguir isso, né? Ele trouxe tudo isso
para todos que querem. Então, não foi só para os discípulos. Continuamos com esse acesso a isso, com essa possibilidade. E também é importante destacar que João, né, que foi o discípulo que trouxe essas notícias para nós, né, que escreveu, porque isso tudo está no Evangelho de João, ele não fala dos sofrimentos de Jesus. O João é muito amoroso, né? Ele não fala de sofrimento, ele está sempre falando de amor. Não fala dos sofrimentos de Jesus como fazem os outros evangelistas. No entanto, foi o discípulo que mais escreve próximo de Jesus. Então, ele teve um contato muito grande e sempre falando de quê? Porque Jesus não preponderava o sofrimento. Tanto é que ele se mostrou aos pés da crucificação lá e ele ainda amando. Porque mostra o quê? Que a gente, o sofrimento, a gente que dá o tom do sofrimento na nossa vida. A dor vem, mas a gente, ou você fica muito sofrido, ou você tenta contornar aquilo com as possibilidades que você tem, que acaba tendo. Tudo não passa. O outro dia não tem uma coisa para a gente, né, uma solução para resolver aquela dor. Até a dor diminui no outro dia do problema. Então, isso que ele quis dizer. Que, por isso que João era tão amoroso, porque ele entendeu os ensinamentos de Jesus. Foi um discípulo que entendeu bem essa parte, né, do não sofrimento. E na oração, ele fala assim, ó, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro consolador, para que fique convosco para sempre. Então, ele veio, disse que vinha o Consolador, e isso aí, a gente não tem notícias de que o Espiritismo não é religião, que vai ser a vida de todo mundo é... E a gente vê que as outras religiões já estão partindo para essa parte, mas de acreditar mesmo que a vida continua. Às vezes não acredita na reencarnação, mas acredita que a vida continua, né? Caminhamos para isso, né? E ele diz assim, ó, a oração de Jesus em favor de qualquer um de nós é a intercessão dele junto ao Pai. Pois Jesus, como Espírito superior que é, conhece as leis que desconhecemos, sabe dos mecanismos que regulam o funcionamento do universo que ignoramos. Ele pode atuar vendo o melhor para todos, e o Consolador, um recurso para a edificação do Espírito. Então, quando temos alguma dificuldade, sofrimento no nosso falar, algum empecilho, algum impedimento, ficamos desesperados, mas Deus sabe por que nós estamos passando por aquilo. Jesus diz isso, né? Bem-aventurados os que sofrem, não é assim? Então, ele já disse isso. Então, nós temos essas possibilidades de continuar a nossa vida com todas as dificuldades, mas acreditando, sendo alegre, sabendo que vai passar. Depois que passa, a gente pensa assim, meu Deus, como que eu passei por isso? Não foi, né? Não valeu a pena passar? A gente vê porque o nosso olhar é pequenininho, mas Deus não tem a nossa vida em suas mãos. E Jesus também sabia, né? Se analisarmos o Consolador, né, no plano coletivo, poderemos ver o Espiritismo em sua afeição consoladora e em seu aspecto de verdade, né? Preenchendo todos os requisitos de acordo com o que prometeu Jesus. Então, a nossa doutrina é consoladora, nós sabemos disso, né? E ela cumpre todos esses aspectos que Jesus prometeu. E no aspecto da evolução coletiva, de acordo com o estado da maturidade alcançada por nós, né, pela humanidade, era preciso uma filosofia que unisse religião e ciência para que a evolução intelectual e moral caminhassem juntas. Até isso ele previu. Ele previu que esse Consolador juntasse isso, para que pudéssemos crescer moralmente também. A gente não pode crescer só um lado, né? Tem que crescer as duas asas, né? Permitindo maior avanço do espírito. Então, a religião dentro, né, da ciência e da moral, nós caminhamos, nós avançamos. Basta a gente perceber isso, né? E no campo íntimo? E na nossa intimidade, na nossa vida? Esse Consolador é o próprio amadurecimento nosso, né? Porque quando nós caminhamos, isso amadurece, isso nos consola. Você pode ver que uma pessoa evoluída, ela não fica olhando o lado ruim daquela pessoa, ela fica procurando exaltar o lado bom.
ela fica procurando diminuir as desavenças, mesmo que ela sofra. Não é assim? Olha como que é o Consolador. Olha como é que é o nosso amadurecimento espiritual. Então, esse Consolador, ele é o próprio amadurecimento. Olha, quando opta pela vivência do Evangelho, ou quando se integra espontaneamente no trabalho em um grau maior de consciência. Quando nós fazemos algum trabalho, alguma coisa, que mesmo que seja difícil para nós, mas quando nós temos a consciência de aquilo que é um benefício coletivo, aquilo nos deixa feliz, aquilo não deixa de ser trabalho. Hoje mesmo eu comentava isso com a minha filha. Minha filha, tem trabalho que a gente chega em casa às 10 horas da noite, no outro dia você quer ir trabalhar de novo. Que a alegria que aquele resultado dá, ou que você quer aquele resultado, não é? Tem na nossa próxima casa. Vamos receber alguém, uma festa. Você trabalha, você vai para lá, você vai para cá, você se descabela, você compra isso. Olha a alegria. Isso não é assim, um desprendimento? E é assim a evolução espiritual. Quando a gente começa a entender essa alegria de doar, de trabalhar pelo outro, de trabalhar melhor pelo planeta, em todos os momentos da nossa vida, é evolução. E é isso que o Consolador Prometido nos traz. É acreditar e ter a certeza de que vale a pena. A gente não fica com preguiça, a gente não fica chateado, a gente não fica aborrecido. A gente acredita naquilo que está caminhando. E ele fala assim, para que fique convosco para sempre. Também diz isso, que esse Consolador vai ser passageiro. Não. Ele vai ser eterno, para sempre. Então, essa expressão é clara, que o valor conquistado, não só da religião, mas em nós, a partir da minha evolução, quando eu já consigo fazer alguma coisa, quando dou algum passo na evolução, aquilo eu não vou retroceder. Eu posso até parar. Se eu não quiser, eu não vou continuar. Mas retroceder eu não vou, aquilo é para sempre. Então, cada passo que a gente dá na nossa evolução, olha que consolo. É nosso, é para sempre. Isso também é conforto, Isso não é conforto? Você tem a certeza de que você só melhora? Se você não melhora, é opção sua. Mas é conforto você saber que você está sempre, pode melhorar todos os dias. Todos os dias nós podemos melhorar, todos. Então, ele diz também que esse estado íntimo, definido pelo Senhor, é adquirido pela prática do amor. Então, temos que praticar o amor para ter essa vivência aí, conquistar isso aí que ele traz para nós para sempre. Olha que bacana, E quando a gente amadurece, está amadurecido, quando alcança isso, essa autoridade que nós adquirimos pela vivência moral, elas são definitivas, não se perdem jamais. Nós tiramos isso por nós mesmos, quando nós já adquirimos as questões morais mesmo. Cada passo que a gente dá, a gente não retrocede, Você já acredita nisso, não faço isso. Alguém pode te oferecer o que quiser. Você não vai voltar atrás. Então, você já tem aquilo em você. Então, isso é definitivo. E o amor, gente, de união profunda, de sintonia perfeita entre o ser amado e aquele que ama. É o amor superior capaz de despertar a essência crística em cada um de nós. Então, esse amor que a gente consegue através da moral, através da evolução, através de seguir os passos de Deus, é um amor que não volta. Depois que a gente adquire, isso se exala de uma forma que é para sempre. E foi isso que Jesus trouxe nesse sermão do cenáculo. Foi essa consolidação de tudo que você planta. Primeiro ele falou que você tem que ter fé, tem que ter força, tem que plantar, tem que fazer, e depois ele vem te consolar dessa forma. Pronto, é isso aí, você está no caminho, E o Espírito da Verdade, ele diz que o mundo não pode acolher. Então, o Espírito da Verdade, o mundo material não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Então, não é para qualquer um, Você tem que querer, você tem que seguir. Essa evolução, nos leva a despertar e a exteriorizar o estado crístico que existe em nós, desde o princípio, por herança divina, está em nós esse estado.
Então, você vai adquirindo à medida que você evolui. A lei nos impulsiona para adiante e cada conquista nos impulsiona para esse momento. Então, todos os dias nós estamos sendo impulsionados para essa evolução. E assim, atingindo esse aperfeiçoamento, poderemos dizer que a verdade nos informa sobre essa conquista que Jesus asseverou. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é verdade, né? Conhecereis a verdade, nos liberta mesmo, você não fica aprisionado. Você podem falar o que quiser, que mesmo que você esteja aprisionado aqui, mas a sua mente não. A sua moral, a sua evolução não. E diz também que o mundo não pode acolher, que o mundo é a representação do que é o material e de seus interesses imediatistas. Estamos nesse mundo por interesses imediatistas, né? O mundo não pode algo que é espiritual e que só vise ao ganho do ser imortal, esse sentimento incompreensível para ele. Tudo que é material é de Deus? É. Mas se a gente fosse apegar só a isso, a gente não consegue caminhar. A gente tem que ter essa possibilidade, essa conquista material para que caminhemos espiritualmente, que possamos dividir, multiplicar, abrir esses horizontes. Como a videira, né? A videira vai lá o vinho e reparte o vinho, né? Então nós temos que ser essa videira, né, espiritualmente. Ele diz também: o meu reino não é deste mundo, porque não o vê nem o conhece. Como já foi dito antes, né, o mundo representa esses interesses materiais e transitórios e tem enorme dificuldade de ver e compreender o que não é perceptível fisicamente falando. Conhecer é um plano ainda muito mais adiante. Se a gente for viver só as coisas materiais, a gente não consegue. Tem que ser através do sentimento, das reflexões e de refletir em cima desses ensinamentos. Ter essa certeza que Jesus nos dá, porque senão a gente não consegue. E diz que vós os conheceis. Por que vós o conheceis? Por que os discípulos conhecem? Porque eles já tinham aquela vivência com Jesus, eles já tinham ouvido, já tinham experimentado, já tinham visto o que Jesus fazia. As passagens materiais que Jesus faz nos milagres, é isso aí, né? São umas coisas que é para conhecer, que os discípulos conheceram, né? Curava um, curava o outro, curava o cego, curava o jovem morrido, e assim ia fazendo, materialmente mostrando para que ele entendesse essa parte espiritual. Porque, apesar de ter sido feitos materiais, era para nos ensinar o que é a vida espiritual, das possibilidades espirituais que nós temos, né? Jesus tinha, assim, os seus seguidores, espíritos escolhidos para exercer aquela missão. Eles já tinham um grau de amadurecimento superior, né, da média dos demais habitantes do planeta naquele momento, por essa convivência com Jesus. Não que era mais inteligente, mas eles eram espíritos amadurecidos, que é diferente, né? Poderiam não ter grandes culturas, eram os pescadores, as pessoas que conviviam ali com ele, mas tinham esse amadurecimento espiritual. Eles foram capazes de entender o que Jesus, tanto é que conviveu com Jesus, né? Depois Jesus fala: porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos, porque habita convosco e está em vós. É o estado íntimo de amadurecimento dos seus discípulos que permitia que o Consolador já habitasse com eles e estivesse neles. Então, ele diz também que o Consolador já habitava neles. Realmente habitava, né? Era uma conquista já realizada por eles devido à opção pelo Evangelho em suas vidas. Eles já tinham feito a opção de viver o Evangelho. Eles já estavam ali seguindo os passos de Jesus. Eles já seguiam as pegadas de Jesus. Então, eles já conheciam, né, esse caminhar de Jesus. Talvez imperfeitos como nós, talvez não, com certeza, mas eles já conseguiam, queriam seguir, como nós que já viemos, né, estudar, já queremos melhorar, já fazemos isso. E é o que deve acontecer mesmo conosco, se assim também fizermos. Se realizarmos em nós o trabalho de reeducação moral, com base nos ensinamentos do Evangelho,
além de nos capacitar para o trabalho permanente em nome do bem, nos ajustaremos aos preceitos divinos. Olha que interessante. Se realizarmos em nós o trabalho de reeducação moral. Primeiro em nós. Né? Isso nos capacita para o trabalho em nome do bem. Porque depois que eu sou capacitado, não retrocede, como a gente viu anteriormente. A gente caminha, a gente continua. Nós faremos esse trabalho bem, né? E nós nos ajudaremos à condição que Deus quer de nós, né? Temos o livre-arbítrio e está em nossas mãos. Então, esse trabalho depende de nós. Esse trabalho agora, que Jesus trouxe lá no Sermão do Cenáculo, que nos orientou, né, que fechou ali com a passagem dele aqui indo para a vida espiritual, e é isso que a gente tem que entender, que a nossa passagem também é essa, né, transitória. Nós passamos por aqui, por uma situação de aprendizagem, né? Então, nunca se fez tão necessário como hoje conhecer ou lembrar com regime de urgência, né? De urgência, esses ensinamentos deixados por ele, mantendo em mente que nos evangelhos encontramos as soluções para os problemas que nos angustiam. Então, é isso também que Jesus, na oração que ele faz, né, lá no Sermão do Cenáculo, lá na ceia, é isso que ele faz. Que nós temos soluções para todos os nossos problemas. Porque todos os problemas que nós temos, nós sabemos que são de quem? Quem é que procurou? Quem é que, né, que fez esse problema? Foi Deus. Deus traz problemas para nós. Então, acho que é essa reflexão que nós temos que fazer, né? Essa visão de mundo que ele diz lá anteriormente, é porque ele sabe o que nós já fizemos, quem nós já fomos. E agora eu reclamo. Não posso, né? Mas ele diz que tudo tem solução. Tudo tem solução e esse caminhar é perfeito. Basta a gente entender esse caminhar para que não soframos tanto. Né? E aí a gente pensa, né? Como nós podemos estar com Jesus no cenáculo? Como é que nós podemos aqui estar com Jesus? A gente fica pensando. Quando a gente estuda assim, a gente fica pensando. É assim que eu sou. Cada lição que eu faço, eu fico, meu Deus, como é que a gente vai fazer para a gente, né, melhorar esse caminhar? Como é que a gente vai melhorar esse fazer? Porque estudar, ler, mais fácil. Mas nós temos que ter uma meta no dia a dia da gente. Será que nós temos como fazer isso? Esse aprendizado do cenáculo? Ele trouxe tantas verdades para a gente, tanta certeza que ele estará conosco, que temos muitas moradas, que tudo passa. Tudo isso que ele trouxe. Aí vamos pensar, será que tem? Será que nós podemos, assim, Jesus pode voltar aqui através de nós? Será que pode? Nós temos essa possibilidade? Todos os dias, né, gente? Todos os dias tem alguém que precisa da gente. A gente pode fazer, às vezes, uma palavra que você fala com a pessoa não é de sermão, porque a gente não tem essa grandiosidade de Jesus, mas um carinho, um sorriso, às vezes salva uma pessoa, tira ela da depressão, tira ela né? Se sente amada, querida. Coisas do dia a dia, uma dificuldade que nós temos assim dentro de casa, a gente consegue ter força para lutar e às vezes não falar nada, não é isso? Então, assim, todos os dias nós podemos fazer uma boa ação. Fiquei pensando, acho que eu vou anotar agora todo dia uma boa ação para ver se eu consigo caminhar mais um pouquinho. Né? Eu acho que fica aí o convite. Uma boa ação por dia, uma. Porque eu acho que tem muitos momentos que a gente passa e não quer perder tempo, a gente não olha para o outro, né? Com caridade, com benevolência. Então, a gente tem esse, entre nós, todo dia, o tempo todo, a gente está irritado, fala com o outro. Então, assim, procurar acalmar o nosso coração, gente. Quantas vezes a gente fica tão irritado que a gente irrita o outro? Isso é uma boa ação. Se cuidar é uma boa ação.
né? Porque o outro está do seu lado, precisa que eu me cuide. Então, às vezes a gente não se cuida porque a gente não cuida nem do outro, mas nem se cuida. Então, pensar numa boa ação, não é? Uma boa ação, eu acho que dá para a gente começar aí, né? Trazer Jesus entre nós, né? Então, eu escutei uma história do cego que não queria ver, mas é uma história verídica que aconteceu na França. Acho que é isso que mais ou menos é a gente. Não é uma crítica, não, mas é uma história que pode ser nossa, né? De um cego. Esse cego, a história é assim, o cego que não queria ver. Vocês imaginam um cego que não queria ver? Acho que todo mundo queria ver, né? Eu lembro que meu avô era cego, ele ficou cego, né? Ele passava a mão no rosto da gente, ele falava, estou te vendo. Eu falava, adivinha quem é ele? Aí passava a mão, estou te vendo. Ele via até através das mãos, que ele queria ver, né? Então, esse cego, esse caso aconteceu na França, de uma pessoa que estava cega e correu atrás e submeteu a um transplante de córnea. Passou a enxergar. Olha que bacana, fez o transplante, conseguiu, foi aquele processo todo, passou a enxergar. O que aconteceu? Só que ele não gostou do mundo que ele estava vendo. Ele não gostou. Sabe o que ele fez? Gente, isso é verídico. Ele queria reverter a cirurgia que ele fez. Ele foi pedir autorização ao Papa. E ele conseguiu. Foi o direito dele. Ele estava sã, mente sã. Reverteu, ficou cego de novo. Aí a gente fica pensando, será que nós não somos, às vezes, o cego que não quer ver? Que o mundo está difícil, que a gente reclama, né, que o mundo é assim, que o mundo é assado, a folha suja varando, uma bobeira que a gente reclama. A gente reclama do sol, a gente reclama da chuva, as bobagens que a gente reclama. A gente reclama que tem filho, o outro reclama que não tem filho. Não é assim? A gente reclama que a casa está suja, outro reclama que a casa está vazia, que ninguém visita. Reclama que o fogão está sujo, outro reclama que não tem comida para fazer. Porque a gente é o cego, a gente é esse cego que não quer ver. Não é? E Jesus curou o cego de Jericó. E ele quis ver. Então, Jesus quer nos curar e que a gente seja esse cego de Jericó. Porque Jesus também deu a oportunidade desse cego aqui, através da medicina, ficar bom. Não foi um milagre igual o de Jesus, mas é um milagre você voltar a ver com transplante, não é? E às vezes a gente é esse cego que não quer ver na nossa vida. Ver a beleza de viver, a oportunidade, até os nossos problemas. Quando a gente consegue vencer, a gente fica todo bobo, né? Ah, eu venci, eu sou forte, não é assim que a gente fica? A gente não fica tão feliz? Então, vamos provar todos os dias que a gente pode, que a gente é forte, né? Então, assim, que essa lição do cego fique para nós, que não sejamos esse cego que não quer ver, né? Que sejamos o cego de Jericó que aproveitou a oportunidade de ver através de Jesus. Então, fica aí o convite para nós, uma semana, início de ano, né? Tudo mudando, começando com outras pautas, outras metas, que a nossa meta seja de enxergar a vida de uma forma mais bonita e com essa certeza de que a vida vale a pena, né? Uma noite iluminada e feliz para todos nós. Obrigada. Né? Então, nós agradecemos a nossa irmã Eni pelo estudo da noite, que bom, né? Então, vamos agradecer também a Jesus. Mais uma vez, querido Mestre Jesus, queremos te agradecer por todas essas lições, por todas essas oportunidades que aqui temos. Queremos, Senhor, te pedir que possamos manter em nós essa vontade de nos melhorarmos, essa vontade de seguirmos esses teus ensinamentos, essas tuas lições de amor. Abençoa, querido Mestre, para que possamos seguir, para que possamos conseguir
nos melhorar, praticar esse teu evangelho, nos melhorarmos, nos relacionarmos melhor, vermos as oportunidades, aproveitá-las e estarmos atentos ao nosso próximo, à oportunidade de ajudar, à oportunidade de agir no bem e de fazermos, Senhor, a nossa melhor parte. E assim que possamos, querido Mestre, em Teu nome, em nome de Deus, retornarmos aos nossos lares, envolvidos na Tua proteção. Querido Mestre, agradecemos por tudo e te pedimos que possamos dar por encerrada a primeira parte dos trabalhos desta noite. Fique conosco, Mestre amado, nos protegendo, intuindo, nos auxiliando em todos os momentos de nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite a todos. Que aproveitemos, né, as nossas oportunidades.